Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Nós estamos aqui nesse momento especial, momento dedicado ao nosso Senhor, momento de consagração, de oração, de louvor. Agora chegou o momento onde o Senhor vai falar conosco através da palavra dele. Nós já lemos o tema da nossa campanha, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 12 ao 17, né? Está falando sobre a armadura de Deus. E agora o Senhor vai falar conosco através da palavra dele no livro de Atos, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, continue falando conosco. Continue, Senhor, através do seu Espírito Santo, Pai, tocando em nós, abrindo os nossos olhos, nos despertando, Pai, que nós possamos, aleluia, sentir e poder provar dessa palavra abençoada que é alimento para o nosso espírito e que possamos ser renovados e fortalecidos no Senhor através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus, a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós vemos que o Senhor, Ele nos deixou como testemunha dEle. Ele está falando aqui, através dessa palavra no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes de Jesus subir para o céu, Ele deixou para nós uma missão, que é ser testemunha dEle. Mas Ele não nos deixou de qualquer maneira. Ele disse que iria descer sobre nós poder. Aleluia, descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui falando sobre a armadura de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma armadura poderosa que nós temos dentro de nós. Aleluia, ele nos dá a força necessária que nós precisamos para lutar, para guerrear. Ele nos dá a força necessária diante de um luto, diante de uma tristeza, diante de uma situação difícil. Ele vem, nos consola, nos conforta. Ele fez de nós casa e habitação, morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui veio, além do Espírito Santo que ia descer sobre eles, né, que é essa promessa que iria descer sobre eles, o Senhor também enviou ali 2 anjos, né, esses 2 varões brancos que falou com eles ali naquele momento, que confortou eles e disseram para eles assim: esse mesmo Jesus que vocês estão vindo aí, né, subir ao céu, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai vir. Então, Jesus, ele foi para preparar um lugar para nós, para preparar uma morada para nós, não para nos deixar só, mas para preparar um lugar. Enquanto isso, nós somos a testemunha dele. Às vezes você pode dizer: mas eu não sinto capacitado por Deus. Eu não sinto capacitado, né? Mas Deus nos capacita. E eu quero trazer um complemento dessa palavra, que tem por título capacitado por Deus. Uma das desculpas mais comuns para as pessoas não se tornar cristã é o medo de não conseguir viver uma vida cristã. Ontem, antes de eu ir dormir,
ouvi um pedacinho de um programa que estava passando na televisão. Eu não sei nem o que era, porque meu esposo ficou vendo televisão e eu fui deitar. Mas era algo que dizia assim, por que as pessoas que cantam, né? Elas não podem cantar, assim, não pode ser da igreja e cantar no mundo. E ele estava dizendo que isso fazia com que as pessoas caíam num abismo, que as igrejas tinham que deixar eles cantar no mundo, ser da igreja, mas também cantar no mundo. Era algo assim, eu não assisti a reportagem completa, eu não sei em que canal estava passando, mas eu lembro que foi a última coisa que eu escutei ali. E às vezes uma das desculpas mais assim é que as pessoas não querem se tornar cristã, é porque elas não acham que não vai conseguir viver uma vida cristã. E ontem na nossa igreja, nós vimos ali um testemunho de um jovem que ele disse que teve, né, a vida dele lá fora, participou de várias festas, mas nada preenchia aquele vazio. Que o melhor lugar hoje que ele está é na casa de Deus. Que é o lugar que ele se sente feliz, completo e realizado. E às vezes a gente acha que a igreja é chato, que a igreja não tem graça, é só ir lá e cantar as mesmas coisas. Não. Com o Senhor não tem as mesmas coisas. Nem a palavra dele, que é escrita da mesma maneira, ela não é a mesma palavra. Porque se nós lermos ela hoje, ou se lermos ela amanhã, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, quando nós somos cristãos, nós somos renovados, a nossa comunhão é renovada, o toque do Espírito Santo é diferente. E então, nós vimos que nós experimentamos experiências maravilhosas quando nós estamos na presença do Senhor. Amém? Além de ignorar o fato de que os homens não podem ser salvos através das suas obras, essa objeção rejeita a verdade de que Deus nos dá poder para viver uma vida cristã. Antes de Cristo ser crucificado, ele prometeu que o Espírito Santo viria para ajudar os crentes. Em João 16, versículos 13 e 14. Os eventos subsequentes dos livros de Atos fornecem amplas evidências do cumprimento dessa profecia. Aleluia! O poder do Espírito Santo não foi unicamente designado à igreja do primeiro século. Todos os cristãos são templo do Espírito Santo e desse modo têm o seu poder à sua disposição. Nós somos templo, somos morada, somos casa, habitação do Senhor. Antes, né, lá nós vimos que Moisés ele fez um tabernáculo para que o Espírito Santo, para que Deus, a presença de Deus estivesse ali naquele lugar. E Jesus, quando ele veio, que ele morreu, ele foi crucificado. O véu daquele lugar, daquele templo ali que dividia, foi rasgado ao meio. E houve aquela separação que tinha entre o homem e a presença de Deus, ela foi rasgada. Porque o Senhor escolheu nós como casa e habitação do Senhor, como morada. E esse poder está à minha e à sua disposição. Entretanto, viver uma vida cristã sobre o poder do Espírito, não deve ser encarado como simplesmente permitir que o Espírito assuma o consolo, assuma o controle. Enquanto o crente não faz nada, o crente ainda assim precisa viver uma vida cristã. Embora ele o faça através do poder do Espírito, em Romanos 8,13, diz: se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte. Se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte. Mas se viver pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O cristão que luta com as suas próprias forças para viver uma vida cristã realmente fracassará. Pela fé, ele deve se apropriar diariamente do Espírito Santo. De uma forma prática, que isso significa que o crente confia que o Espírito vai lhe dar poder em situações específicas, como compartilhar sua fé com os outros e resistir à tentação, ser fiel e etc. Da nossa própria força, nós vamos fracassar.
Mas se nós confiarmos que Deus, que o Espírito Santo que está conosco, Ele vai nos dar poder para nós compartilharmos a nossa fé com os outros. Às vezes você fala assim, eu não consigo orar pelas pessoas, eu não consigo. E eu lembro de uma vez que uma pastora, ela estava passando muito, muito mal, e nós fomos para dar o socorro, levar ela no médico. Ela estava sozinha, o esposo estava em outra cidade. Mas quando eu cheguei ali, Deus falou para mim orar por ela. E eu falei, nossa, mas eu orar pela pastora? Como que eu vou orar pela pastora? E eu ainda era assim, nova convertida, mas eu falei para ela que eu queria orar por ela. E eu no quarto dela, ainda ela ali, a gente começou a orar por ela. E graças a Deus, o Senhor fez a obra. Não por causa de mim, mas porque Ele simplesmente quer fazer de nós um instrumento nas mãos dEle. A palavra de Deus diz que se nós não falarmos, até as pedras vão falar. Então nós somos instrumento do Senhor, deixe Ele te usar. Não tenha medo, se você sentiu no coração, não resista a esse sentimento, mas coloque em prática aquilo que Deus está falando ao seu coração. Né? Deus vai te dar poder para você orar pelos outros, para você compartilhar sua fé, para você falar do amor dele. Deus vai te dar poder, aleluia, para você resistir à tentação. Resistir à tentação, tem que fugir dela. Porque José, ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar. E para ele resistir àquela tentação, ele fugiu da tentação. Às vezes você está perto da tentação e quer que Deus te livre, mas você não sai de perto. Então sai de perto. Fuja da tentação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Não há fórmula secreta que faça com que o poder do Espírito Santo esteja disponível. É simplesmente uma questão de crer que o Espírito o ajudará. É trazer a memória. Né? Eu lembro que na palavra, né, está escrito que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, né, ele traz a memória, ele fala ali para o rei, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele vai me livrar desse filisteu também. Então é crer, é profetizar, é declarar que Deus vai à nossa frente, que o Espírito Santo está conosco e que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Revestir da armadura de Deus é colocar a palavra dele em prática na nossa vida, é declarar essa palavra, com Jesus eu vou vencer. Não é por nós, não é por causa de uma armadura física, mas é uma armadura espiritual. E se nós queremos ser fortalecidos e revestidos dessa armadura espiritual, nós precisamos revestir, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja em nós, habitando em nós. Porque nós somos a casa e a habitação do Senhor. Mas Ele só vai entrar se nós deixarmos, se nós convidarmos, se nós darmos lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos por essa palavra, que o Senhor continua falando, continua ministrando no coração de cada um de nós. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a colocar em prática a sua palavra, a dar lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida, a ser testemunha do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por mais esse dia na tua presença. Que o Senhor continue nos guardando, livrando, protegendo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.